Valorize o Evangelho. Quero convidar os meus amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 6. São as palavras de Jesus que dizem assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Amém. Palavra de Jesus ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, usa este momento e fala conosco. Ministra ao nosso coração a Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valorize o Evangelho. A título de introdução desta mensagem, queridos irmãos, precisamos entender, primeiro, em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, que foi o texto exposto no domingo passado, nesse texto, Jesus está proibindo o julgamento entre irmãos. Ou seja, Jesus proibiu que nós, servos de Deus, julgássemos uns aos outros. Nós não podemos ser juízes uns dos outros. Levando em consideração, queridos irmãos, que julgamento é composto de um processo que termina com uma sentença: absolvido ou condenado. Jesus proibiu o julgamento entre irmãos, como nós aprendemos na mensagem passada. Ele nos constituiu como ajudadores. Nós podemos até analisar com maturidade o erro de um irmão e ajudá-lo a superar o erro. Isso não é julgamento. Julgamento é você fazer análise e decretar já o veredito sobre a vida do irmão. Isso é proibido por Jesus, de acordo com o que nós aprendemos na mensagem anterior. E é bom nos lembrarmos também, queridos irmãos, que existem outros textos bíblicos que, muito embora use a palavra julgamento, não é denotação desse tipo de julgamento, de determinar uma sentença final, mas de analisar com maturidade situações com os irmãos e chegar a uma conclusão para ajudar o irmão. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Tiago, seguindo a mesma linha de pensamento de Jesus, fala a mesma coisa, proibindo o julgamento entre irmãos. Segundo, a título de introdução, nós precisamos entender também, queridos irmãos, que em Mateus capítulo 7, versículo 6, que é o texto que é base para a mensagem de hoje à noite, Jesus está orientando o julgamento de uma classe específica de não cristãos. Quer dizer, o julgamento entre irmãos é proibido, mas o julgamento de uma determinada classe de pessoas lá fora, no mundão, é orientado por Jesus, inclusive com a mesma denotação imperativa de não julgueis para que não sejais julgados. Agora no versículo 6 ele nos orienta, dizendo que existe uma determinada classe de pessoas que precisa ser julgada por nós. Aí sim é o julgamento completo.
A gente analisa a pessoa e então determina o final, o veredito. E mesmo assim, queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler não se refere a todos não cristãos, é apenas a uma determinada classe de não cristãos, como nós veremos em detalhes na sequência da mensagem. Portanto, amados irmãos, eu quero convidar a todos para que tomemos maior clareza desse texto por meio de algumas notas explicativas. Essas notas explicativas foram extraídas do texto original e dos comentários em resumo de alguns homens e mulheres de Deus dedicados à exposição bíblica. Portanto, vejamos, queridos irmãos, algumas notas explicativas que vão trazer maior clareza a nós a respeito deste versículo bíblico. A primeira nota explicativa que eu trago ao nosso coração como palavra de Deus hoje à noite, queridos irmãos, é esta: os cães que Jesus tinha em mente eram selvagens e vira-latas. Vocês conhecem muito bem a expressão vira-latas, não é? Hoje não é vira-latas mais, é fura-saco, não coloca mais a lata de lixo, coloca o saco de lixo lá fora. E vira-latas que fuçavam no lixo da cidade. Quando Jesus disse aí, queridos irmãos, para nós não dar aos cães o que é santo, ele está falando de um cão selvagem, não os poodles das madames, não os cachorrinhos de estimação, não. Jesus está falando de um determinado tipo de cão, de cachorro, que ficava no lixão da cidade, e na hora que os cães estavam lá, se alguém fosse mexer com eles, eles mordiam, feriam a pessoa. Inclusive havia o horário específico para ir colocar o lixo lá, porque determinado horário os cães estavam lá. Então não era prudente uma pessoa. Haviam casos até de pessoas serem mortas por esse tipo de cão. Portanto, amados irmãos, essa nota explicativa é importante para que nós entendamos. Os cães que Jesus tinha em mente eram selvagens e vira-latas que fuçavam no lixo da cidade. A segunda nota explicativa, também importante para a gente entender bem este versículo bíblico, sobre os porcos. Os porcos eram animais imundos, com natureza inclinada para viver na lama, e enquanto comiam, eram indomesticáveis. Parece que a natureza dos porcos aqui no Ocidente é a mesma, não é? Os porcos do contexto oriental, queridos irmãos, não eram esses porcos de granja, não eram esses porcos que nós temos no nosso convívio aqui nas fazendas. Não, eram tipo Milton, os catitus da vida, selvagens. Eram os porcos que verdadeiramente podiam causar extremo dano a quem se metesse com eles. Por isso que Jesus o usa aqui para se referir a um determinado tipo de pessoa não cristã, quando ele diz aqui: nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas. Está em mente, no texto aqui,
esse tipo de porco. Essa segunda nota explicativa também é muito importante para que nós entendamos o teor dessas palavras de Jesus ao nosso coração. A terceira nota explicativa, queridos irmãos, também importantíssima, é esta: estes animais, ou seja, os cães e os porcos mencionados por Jesus nesta parábola, denotam pessoas cuja natureza nunca foi transformada pelo Evangelho. É o tipo de gente que nunca foi transformada pelo Evangelho. O próprio Jesus usou a força desse ensinamento quando conversava com Herodes, quando se referiu a Herodes em uma determinada ocasião. O apóstolo Paulo outras vezes, porque o ensinamento de Jesus aqui, queridos irmãos, tem a ver com pessoas com a natureza ruim, natureza maligna, natureza carnal, gente que nunca recebeu a transformação do Evangelho, porque nós lidamos com gente de os mais variados tipos de temperamentos, de reações e tudo mais, mas tem uma classe de pessoa que é pessoa inteligente, que é pessoa que é tão inteligente que até se acha melhor do que os demais, pessoas até de um determinado nível de cultura, pessoas intelectuais mesmo, que reagem de maneira terrível às coisas de Deus. É sobre essas pessoas que Jesus está falando, usando esses dois animais como ilustração. A terceira nota, digna também de muita importância, queridos irmãos: as expressões, as coisas santas, que não devem ser lançadas aos cães, e as vossas pérolas, que não podem ser lançadas aos porcos, significam o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é santíssimo, o Evangelho não é mercadoria barata, o Evangelho é uma coisa extremamente sagrada. Certamente que estava na mente de Jesus aqui, porque ele estava falando para judeus, as carnes dos sacrifícios que sobravam, elas não podiam ser jogadas para os cães, porque eram consideradas santas. Ele está usando o contexto histórico da sua época para nos ensinar essa verdade extraordinária. O Evangelho é extremamente valioso, é como a pérola, uma pérola legítima no contexto oriental, naquela época, era uma das joias mais preciosas. Dependendo do tipo de pérola, valia mais do que o ouro puro refinado. O Evangelho, ele é extremamente santo e extremamente precioso, e Jesus está falando que o Evangelho tem que ser valorizado por nós que temos esse discernimento. Amém, meus irmãos? Porque nós vamos encontrar, queridos irmãos, como já disse, pessoas de todo tipo, e Jesus está mostrando aqui nesse texto que tem um tipo de pessoa que é dessa classe aí, comparada aos cães e aos porcos. Sem dúvida alguma, a ferocidade dos cães e a imundície dos porcos é o que se ressalta
na vida dessas pessoas. São pessoas brutas, como diz o apóstolo Judas, não o apóstolo, mas o Judas, que escreveu a carta. Brutos, são brutos sem razão. Em quinto lugar, queridos irmãos, a quinta nota explicativa que nos ajuda bem a entender esse texto. É importante que compreendamos também que Jesus não está fazendo nenhuma proibição de pregação do Evangelho aos não cristãos de modo geral. Não. Porque tem crente preguiçoso que diz: olha, fulano de tal é muito difícil, então não vou lançar as minhas pérolas a eles, eu não vou dar o que é santo a eles. Não, Jesus não está falando de todos os não crentes, porque senão o teor das exortações para nós pregarmos o Evangelho cairia por terra. Jesus não está proibindo de maneira nenhuma a pregação do Evangelho aos não cristãos de modo geral. Ok até aqui? E por último, queridos irmãos, a sexta e última nota explicativa que nos ajuda a entender o teor das palavras de Jesus: a proibição desse texto sagrado é a pregação àqueles que tiveram ampla oportunidade de ouvir e aceitar as boas novas e determinadamente e provocativamente as rejeitam. Então, queridos irmãos, qual é esse tipo de pessoa para quem nós não precisamos insistir com a pregação do Evangelho? É aquela pessoa para quem você já pregou o Evangelho, você falou de Jesus para essa pessoa, a pessoa entendeu o que você falou e passou a, de maneira determinada, rejeitar o Evangelho e até provocar com zombaria o Evangelho que pregamos. Para estes, o próprio Jesus agiu como ele nos ensina nesse texto. Exemplo, os fariseus. Leia o capítulo 23 de Mateus, nós vamos chegar lá na exposição do Evangelho, como estamos fazendo. Leia o capítulo 23 de Mateus e você verá que Jesus tratou os fariseus exatamente como ele nos ensina nesse texto aqui, como pessoas que tiveram oportunidade de ouvir, de entender o Evangelho, mas o rejeitaram determinantemente, provocando. Esse tipo de gente, queridos irmãos, não é que eles não merecem, eles tiveram a oportunidade, mas rejeitaram. Vamos partir para outros que se abrem para o Evangelho. É isso que Jesus está ensinando. Não podemos, amados irmãos, é lógico, generalizar. Tem orientações específicas de Deus. Há alguns casos, por exemplo, que a pessoa ela está rejeitando, não é na sua sã consciência, ela está debaixo de um domínio demoníaco, é outra história. Não é desse tipo de gente que Jesus está falando, porque tem gente que está endemoniada mesmo, aí a gente expulsa o demônio dela, prega o Evangelho e ela aceita Jesus. Não é sobre esse tipo de gente que Jesus está falando. Jesus está falando de gente consciente. Nós que temos discernimento percebemos
quando a pessoa está sob influência direta do maligno ou não. A gente olha para a pessoa, convive com a pessoa e sabe que ela está em sã consciência e está rejeitando o evangelho conscientemente, está zombando de Deus, blasfemando o nome de Deus conscientemente, não está sob influência total do maligno. A estas pessoas Jesus nos fala, sobre estas pessoas Jesus nos fala: não deis a estas pessoas o que é santo, não lanceis ante essas pessoas o que é valioso, as vossas pérolas. E Jesus fala qual que é a consequência de quem insiste nisso. Ele diz: para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Entendem, meus irmãos? Eu já experimentei situações que realmente falei para a pessoa. É incrível que depois, alguns anos, fiquei sabendo que a pessoa se converteu. Fui pregar o evangelho para essa pessoa. A Edna, minha esposa, deve lembrar. Fui pregar o evangelho para essa pessoa. Ela olhou para mim assim, aquele tipo assim, irmãos, aquela olhada de cima embaixo, de desprezo, sabe? Porque eu sempre fui bonitão como eu sou hoje. Não tinha motivo dele me olhar daquele jeito. Me olhou assim, de cima embaixo. Eu falei para ele: eu gostaria de estudar a Bíblia com você. Ele olhou assim, de cima embaixo, e falou: você? Eu falei: sim, eu. Aí ele falou bem assim: eu não vou estudar a Bíblia com você, porque eu só estudo assuntos que eu domino. Olha a arrogância do indivíduo. Estava endemoniado, não. Mas, como evangelista, eu não podia sair daquele jeito da situação. Então, na conversa, já comecei a pregar o evangelho para ele. E ele não teve outra alternativa senão escutar na conversa, porque ele falava uma coisinha e eu fui falando e fui apresentando o plano de salvação mesmo assim. E ele olhou para mim e falou bem assim: eu não quero esse evangelho, eu não quero. Por quê? E começou a falar mal de todos os pastores da cidade, de todos os crentes da cidade, e para fechar, ele começou a falar do nosso Deus. Roberto, eu fiz as considerações finais do evangelismo, falando que o inferno existe para todos que rejeitam o evangelho. E no meu coração eu determinei não pregar mais o evangelho para aquele homem. Conscientemente, irmãos, conscientemente. Depois de alguns anos, fiquei sabendo que ele aceitou Jesus. É o irmão lá do nosso amigo que nós visitamos lá por último. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Portanto, amados irmãos, ficam essas notas explicativas para que nós entendamos. E é lógico, nós vamos pregar o evangelho para todo mundo. Porém, haverão circunstâncias, e elas não são muitas, amados irmãos, não são muitas. Haverão circunstâncias em que nós encontraremos pessoas para quem nós vamos fazer como Paulo e como Jesus fez em dados momentos de suas histórias. Ok? Então, para lá, eu estou indo para cá. Pronto, já declarei o evangelho para essa pessoa, mas ela quer ir para o lado oposto à luz, que vá.
Mas a gente prega, porém não insiste com esse tipo de gente. Terminando então, amados irmãos, esta mensagem do Senhor aos nossos corações, eu faço 3 colocações. Primeira, nas questões espirituais há certos seres humanos que agem como animais irracionais. Nós sabemos disso. Espiritualmente, tem muita gente que age como cão e como porco. Nós sabemos disso. Tem gente que vai para o cemitério comer defunto. Tem gente que bebe sangue, até humano. Tem gente que reage como animal bruto mesmo. Quando você vê essas atrocidades que acontecem em nossos dias, é isso que está acontecendo. É o ser humano agindo como animais irracionais. Segunda colocação para terminarmos, queridos irmãos. Os cristãos não devem ser juízes, mas também não podem ser simplórios nas questões espirituais. Nós não podemos julgar uns aos outros, como já vimos. Temos que ter a mente, o coração, o espírito lúcidos para discernir situações e pessoas, irmãos. Tem pessoas que são enviadas para despregar o Evangelho. Na biografia de Paulo a gente vê isso. Tem muitas pessoas que são enviadas com o intuito de bloquear o que Deus está fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que é enviada, irmãos, por incrível que pareça, tem gente que vem para a história da nossa vida para nos roubar o tempo que seria dedicado a outras pessoas que receberiam o que nós estamos oferecendo de Deus. E por fim, amados irmãos, a terceira e última colocação: não podemos desvalorizar o Evangelho, porque ele é sagrado e precioso. Não podemos. Ele é santo, ele é como a pérola, ele é sagrado. O que nós temos de mais sagrado para oferecer às pessoas nesse mundo é o Evangelho. O que nós temos de mais precioso para levar a este mundo é o Evangelho. Não podemos desvalorizá-lo. Quase que eu falo em línguas de novo. Com pessoas que zombam, que lucidamente rejeitam o Evangelho, o desprezam e zombam dele e do Deus a quem nós servimos. Amém, meus irmãos? Quantas pessoas você já encontrou assim? Possivelmente uma ou outra. Uma boa parte das pessoas a quem nós levamos o Evangelho, elas são receptivas. Mas se você topar com alguém que se enquadra aqui, faz como Paulo e como Jesus. Teve um indivíduo lá que Paulo até mandou ele para o inferno logo, né? Não é o nosso caso, porque a autoridade apostólica ficou lá para esta finalidade. Mas é algo que nós precisamos considerar nestas palavras de Jesus. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.